Um incêndio atingiu uma clínica no bairro da Ponta Verde. Por sorte, os funcionários desligaram a energia elétrica para impedir que o incêndio tivesse proporções maiores. Veja na reportagem de Mônica Hermírio. O incêndio começou por volta das 7 horas da manhã nesta clínica que fica na Avenida Senador Rui Palmeira, na Ponta Verde. Apenas funcionários estavam no local quando as chamas começaram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente o fogo foi controlado. A suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado o incêndio. Quando a gente chegou, já estava o início do incêndio, né? Depois a gente se informando com os funcionários, perceberam que assim que chegaram, foi logo no início, não tinha nem, o pessoal não estava nem chegando ainda, os pacientes, elas ligaram, perceberam assim que ligaram o ar-condicionado, um estralo, e viu uma luzinha no ar-condicionado. Elas acharam estranho e aí automaticamente ligaram geral, que foi a melhor ação delas, ligaram a geral. Só que quando elas voltaram para observar, o fogo já estava alastrando, foi muito rápido. Então só deram o tempo delas saírem da sala e acionar o Corpo de Bombeiros. Vocês chegaram aqui prontamente, né? Foi difícil para conter essas chamas? Não foi, mas o que pesou, o ambiente todo confinado. Lógico, todos os locais que a gente usa ar-condicionado, você veda o máximo possível. Mas na hora do incêndio, essa vedação termina. O fogo não tem como se alastrar, não tem como sair, a temperatura começa a radiar e começa a atingir outros ambientes do compartimento, né? No caso da clínica. Tenente, alguém se machucou? Alguém precisou de atendimento médico? Não, ninguém conferiu. Foi muito rápido, elas perceberam, elas foram muito ágeis, os funcionários. Assim que eles perceberam o estranho fogo, desligaram o geral, que foi a melhor ação delas, desligaram a chave geral de energia e saíram. Vamos continuar falando desse assunto, mas agora com dados estatísticos, tá? Porque o Corpo de Bombeiros registrou um aumento no número de incêndios em estabelecimentos comerciais esse ano em Alagoas. Vou conversar ao vivo aqui com o Leandro Santiago. É um número que dobrou, é impressionante, né, Leandro? O dobro mais um, né, de 148 para 297. Eu sou de humanas, mas consegui fazer essa conta e é um dado que chama atenção e ainda não acabou o ano, já está bem no fim, mas ainda tem mais um pouquinho de 2024. Então, isso que chama a atenção. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui com o Sargento Birajara, que está aqui com a gente. Sargento que está de capacete, porque está com o cabelo meio bagunçado, acabou de chegar de uma ocorrência lá na Ponta Grossa, uma ocorrência residencial que não teve maiores problemas, está tudo bem. Sargento, boa noite. Pelo que o senhor vê nos incêndios assim, em sala comercial, é instalação elétrica, é calor? Pelo feeling do senhor, o que o senhor vê? Boa noite. A maioria dos incêndios que a gente percebe comerciais realmente é devido à parte elétrica. Isso, como eu falei, não é categórico. A gente, na experiência, percebe, como o de hoje, né? Foi no ar-condicionado. Aumentou também o número de instalações das placas elétricas, que também tem incidido bastante. E eles optam para economizar, né, no estabelecimento. Então é preciso fazer um levantamento mais detalhado, equatorial, junto com o Corpo de Bombeiros, para identificar essas causas que realmente o aumento foi muito grande. O senhor se refere àquelas placas solares? Isso, as placas solares e os ar-condicionados, né? O aparelho, esse de hoje foi um ar-condicionado. O aparelho de ar-condicionado pode ser costuma ser um problema? Assim, tem que ser feita a manutenção, devida manutenção, acompanhamento, né? Ver se está tudo direitinho, mas estando a parte elétrica ok, sendo feita a manutenção, não é problema nenhum, né? O pessoal se descuida um pouquinho disso às vezes? O pessoal acaba descuidando bastante, né? Da parte assim, tem que acompanhar, tem que ser feito todo o acompanhamento, a parte elétrica também, aí o pessoal fazer de qualquer jeito aí vai acabar instalações erradas, não o caso de hoje, né? Estou falando assim no contexto geral. Agora, a gente tem muito prédio antigo. O prédio antigo, muitas vezes, estabelecimento comercial, ele é um fator de mais perigo? Tem que ter um cuidado maior? Isso, o prédio antigo, muitas vezes foram usado também fiação que não suporta, né? Aquela fiação que a demanda do prédio vai aumentando, vão sendo instalados novos equipamentos e aquela demanda energética passa a ser sobrecarregar o sistema que não foi projetado para tal, né? Tem que ser feita a revisão, tem que ser feitas as vistorias do bombeiro para ver os certificados de funcionamento dos estabelecimentos. É um ponto muito importante também. Eu tive em um hotel recente, aí todo mundo perto do prédio antigo, né? Aí eu digo, cadê o alvará de funcionamento? Esse é um ponto muito importante que a gente toca. Quando vocês frequentam, até o cliente também é responsável. Qualquer estabelecimento, ele pode olhar se está ali, tem que estar visível
para o cliente ver se aquele estabelecimento é seguro para ele frequentar. Começou a dar o fogo no estabelecimento comercial, às vezes tem muita coisa inflamável, o que faz? Tenta apagar, chama o bombeiro? O princípio de incêndio, ele está bem no início. Se a pessoa estiver confiante e tiver tido uma instrução básica para utilizar, tiver um preventivo como o extintor, é salutar. Lembrando que primeiro ele deve acessar ou pedir para alguém comunicar ao bombeiro. Sempre comunicar para depois combater. Esses segundos aí é muito importante, porque tem pessoas que tentam combater antes de acionar o bombeiro. Aí esse tempo que ele perdeu, o incêndio cresce e quando a gente chega lá poderia estar menor e já está maior, porque fugiu. Então essa ordem é muito importante. Aciona o bombeiro para depois dar o combate. Chamar o eletricista também para dar uma revisadinha ali na instalação é importante? O eletricista ele é essencial após a ocorrência para restabelecer tanto o eletricista como quando a parte do contador é equatorial, né, que é externo, mas um eletricista é após a ocorrência finalizada. Né? Certo, obrigado pelas informações. Lembrando, né, Bia, que a gente tem, como eu falei sobre os prédios antigos, tem muito prédio antigo em Maceió que foi concebido antes da eletricidade, ou seja, não foi nem concebido para se ter uma tomada. Acabou se fazendo, a demanda acabou se aumentando, como disse agora o sargento, muitos ar-condicionados, muitos aparelhos de ar-condicionado, a demanda aumenta e a fiação, a instalação tem que acompanhar isso. Então, você aí nesse final de ano, aí, se você está aumentando aí a demanda na sua casa, peça aí um eletricista para dar uma olhadinha se está de acordo, pessoal da Equatorial, enfim. Volto com você.